Olá, bom demais ter você por aqui. A intenção da UFMG em ampliar parcerias internacionais deu mais um passo importante. A universidade recebeu pela primeira vez a visita de uma delegação russa, formado por pesquisadores, investidores e gestores públicos. O grupo veio ao Brasil conhecer iniciativas e estabelecer acordos de cooperação nas áreas de inovação e tecnologia. No programa de hoje, vamos conhecer mais sobre essa parceria e de que forma a UFMG e Rússia vão se beneficiar. No primeiro bloco, você assiste a entrevista realizada com Sandra Goulart Almeida, vice-reitora da UFMG, e Artyom Shadrin, diretor de inovação do Ministério de Economia e Desenvolvimento da Rússia. A gravação foi realizada em 6 de novembro, quando a delegação russa esteve na UFMG. No segundo bloco, vamos conversar com Marcos Pinotti. Pinotti é professor do Departamento de Engenharia Mecânica da UFMG e intermediou a visita dos russos à universidade. Ele vem falar sobre os resultados dessa visita. Fique com a gente, 2 pontos, já começou. O primeiro computador eletrônico foi um produto da Segunda Guerra Mundial. Representava a separação do mundo em dois mundos. A notícia da iria salvar o mundo. Bom, gostaria de começar agradecendo pela presença de vocês aqui em nosso programa e querendo saber da iniciativa desta parceria entre a universidade e a Rússia, como que surgiu essa iniciativa? Реализация крупных проектов в научно-технической сфере требует кооперации. Кооперации от предприятий, кооперации от научных организаций, взаимодействия между университетами. Одним из приоритетов для России является сотрудничество с Бразилией, как крупнейшей страной Латинской Америки, страной с большим научно-техническим потенциалом, не только, который реализуется в деятельности крупнейших компаний Бразилии. Поэтому для нас было очень важно провести такую миссию. И потому в числе тех организаций, в которых мы запланировали встречи, были включены и 2 ведущих университета Бразилии, университет Сан-Паулу и университет Минас-Жерай. Также мы уже провели встречу с бизнес-школой FDC, с инновационными и технологическими центрами Минас-Жерай. Да, также вчера мы встречались с программой СИД, программой пассивного финансирования стартапов. И, конечно, большое значение имела проведенная 2 дня назад встреча с министром экономики, промышленности и торговли Бразилии, где мы обсуждали перспективы двустороннего сотрудничества. Ну и, соответственно, в последующие 2 дня мы планируем проведение ряда встреч в Рио-де-Жанейро. Quero saber de você, Sandra, qual é o sentimento da UFMG em ser uma das instituições de educação a receber essa delegação russa, né? Além da USP, mas também outras instituições. Qual que é o sentimento? Para nós é uma enorme satisfação receber essa comitiva. Nós já tivemos algumas visitas, temos algum tipo de cooperação com a Rússia, mas essa é a primeira vez que nós recebemos uma comitiva desse porte. E nos alegra muito ser uma das 3 universidades escolhidas para essa visita. Isso mostra, de uma certa forma, a posição da UFMG no contexto nacional e internacional. E essa visita é muito importante para nós no momento em que a nossa política de internacionalização se volta especificamente para a diversificação das parcerias com outros países em termos de eixos geopolíticos. Nós já temos uma longa tradição de parceria com a Europa, com a América do Norte, mas nós ainda precisamos envolver outros países que para nós são interessantes do ponto de vista de cooperação internacional como país. E isso sem dúvida alguma, é o caso da Rússia. Então, esse movimento, essa visita, ela vem ao encontro de uma política que também é uma política institucional. В том числе российских университетов, поэтому как раз мы реализуем нашу задачу по расширению контактов международных между нашими ведущими вузами. И здесь может идти речь о кооперации как по образовательным программам, студенческим обменам, так и по кооперации в проведении научных исследований. И, наконец, 3-е направление сотрудничества между университетами и другими организациями может стать поддержка инновационного предпринимательства. В университете Минас-Жерай работает один из крупных технопарков. Для нас эта тема очень интересна. Мы планируем и по этому направлению также максимально тесно кооперироваться. Недавно было принято решение о проведении в 2016 году в России Международного форума технопарков, проводимого под эгидой Международной ассоциации технопарков. И, пользуясь случаем, хотел бы пригласить как раз коллег из университета Минас-Жерай к
участию в этом форуме. Я думаю, что он будет очень интересен. Он будет проводиться на базе научного центра Сколково, где расположен один из крупнейших технопарков страны. И думаю, что вот и подготовка к этому форуму и участие в нем будет очень интересно. Essa área também é uma área de prioridade para nós aqui na UFMG. Termos mais parcerias que envolvam essa inovação no sentido mais amplo, quer seja tecnológica, industrial ou no campo social também. E o Parque Tecnológico, sem dúvida alguma, é um dos grandes projetos da universidade, junto com o Estado e com o município de Belo Horizonte. Essa missão à UFMG, ela vai encontrar respaldo, inclusive, numa outra missão que já está programada pelo governo brasileiro, de várias instituições que irão visitar instituições na Rússia. O reitor Jami Ramires fará parte dessa missão, ele visitará essas universidades e seria uma oportunidade muito boa se ele puder também fazer uma visita a esse parque tecnológico ao qual se refere o vice-ministro. Agora, além do Parque Tecnológico, o que a UFMG pode contribuir para a Rússia nessa parceria, hein, Sandra? Pablo, nós conversamos inclusive sobre isso, que são várias as possibilidades de cooperação. A UFMG se pauta pela cooperação que é recíproca e que ela é equânime e que ela pode ser também solidária, quer dizer, nós podemos cooperar em áreas que nós temos já desenvolvidas em comum, ou nós podemos também cooperar em áreas que eles têm a expertise e nós não, ou o contrário, que nós temos e eles não. Então, agora, no momento, nós estamos fazendo essa entrevista, há grupos que estão trabalhando com o objetivo de detectar quais seriam as áreas de interesse comum entre várias instituições, entre essa equipe que está aqui, para que nós possamos pensar em assinatura de um memorando de cooperação e, a partir dele nós podemos fazer algumas parcerias específicas a partir também da visita do reitor Jami Ramires em dezembro na Rússia. Então, são várias as possibilidades. Nós já detectamos, por exemplo, a área de educação à distância. Uma das mais importantes universidades da Rússia nessa área está aqui em visita ao UFMG e nossa equipe de educação à distância já está conversando com eles com o objetivo de formular algum tipo de proposta. Outra área que já foi detectada é a área de inovação tecnológica. A UFMG lidera a área no Brasil, em termos de depositação, de depósito de patente e também de comercialização de patente, juntamente com o Unicamp. Então, eles já estão conversando sobre essas possibilidades de cooperação nesse campo também. E também no campo da engenharia e no campo dos negócios, que é uma área de interesse da Rússia de um modo geral. Então, essas são apenas algumas das áreas que nós já detectamos que há interesse de parceria, mas no meu entender, são várias outras áreas, outros campos de interesse, quer seja nas ciências sociais, na área médica, tecnológica. Eu acho que esse é apenas um início de uma parceria, de uma negociação para frutos futuros em várias áreas do conhecimento. Brasil e Rússia são parceiros importantes, fazem parte do BRICS, que é o grupo de emergentes. Gostaria de saber, então, se participarem do mesmo grupo, como o BRICS, acabou facilitando e influenciando nesse contato. Да, я думаю, что это очень хороший формат. БРИКС наиболее быстрорастущих и масштабных экономик мира, и как раз между такими экономиками особо важно наладить работающие связи в области научно-технического сотрудничества, в области поддержки инноваций. И думаю, что вот после состоявшейся встречи руководителей БРИКС вот эти вот контакты, они будут множиться и будут становиться все более и более работающими. Nosso entendimento como instituição federal e que segue essa política e que tem esses mesmos interesses. Para nós, a cooperação com os países dos BRICS é muito importante e ainda em termos numéricos, um tanto incipiente. Então, nós temos trabalhado nesse sentido. Então, é nesse campo de atuação que nós vemos essa visita, a importância dessa visita, no sentido de nos permitir avançar numa área que nós precisamos avançar e que é do interesse da nossa instituição, do nosso Estado e do nosso país. Então, nós queremos, sim, parceria com as instituições russas em várias áreas do conhecimento и é com muita satisfação que nós recebemos essa missão. Вот могу подсказать, у нас в составе делегации есть в том числе представители университетов, как раз аэрокосмического университета, медицинского университета, естественно, научных университетов. Как раз вот понимая те
компетенции, которые есть здесь, в Бело-Оризонте, мы будем уверены в развитии этих отношений. Это и авиация, и медицина, это уже поле для практического сотрудничества. Sandra, é importante ressaltar também que a UFMG, ela é uma tradição dela receber delegações estrangeiras, né? Mas é a primeira vez que acontece o recebimento de uma delegação russa. Sim, Pablo, é verdade. Nós já recebemos e temos a tradição de receber missões de vários países, mas nunca recebemos na história da UFMG, recebemos uma comitiva russa dessa magnitude. Então, nós vemos com ótimos olhos essa possibilidade de cooperação, essa visita que vai abrir, acreditamos, vários caminhos de cooperação com nossas instituições, com as instituições russas. Então, é uma grande satisfação, é um momento histórico, como mencionei na abertura do evento, é um momento histórico justamente por nós recebermos essa visita e também termos muito em breve a possibilidade de retribuir essa visita em dezembro. Quer dizer, essa parceria que se inicia aqui, essas discussões que se iniciam aqui, elas serão continuadas pelo reitor e por uma equipe brasileira que irá à Rússia em dezembro. Então, os prognósticos são muito bons, é um momento muito auspicioso para as relações do Brasil com a Rússia. Agora, eu queria perguntar para o ministro o seguinte, a delegação russa, ela passa também por vários outros lugares do mundo, né? Além do Brasil. Já deu para poder perceber alguma diferença entre as universidades brasileiras и as outras эстрангeiras? Знаете, я скорее могу говорить про общее, то, что мне понравилось и ряде европейских университетов и в университетах Бразилии, это нацеленность на развитие инновационной составляющей. Это инновационное предпринимательство, поддержка коммерциализации технологий. Вот мне кажется, что это очень правильный тренд, и он сейчас тоже развивается в России, и здесь это тоже направление для нашего сотрудничества. Nessa parceria entre o FMG e Rússia, haverá também a possibilidade de intercâmbio, né, de professores e alunos. Gostaria de saber qual que é a importância disso. Ну, в первую очередь, это приобретение нового взгляда на профессиональную деятельность, потому что культуры различаются, и когда происходит такой обмен, происходит взаимное обогащение пониманием специфики культуры разных стран. Ну и во-вторых, это, безусловно, установление прямых контактов студентов, преподавателей со своими коллегами вот, в тех странах, где они стажируются, что и обучаются, что очень важно для последующего сотрудничества. Когда студенты уже закончат обучение, станут профессионалами, они сохранят эти контакты, и вот чем будет более масштабная такая деятельность по обмену, тем потом будут более плотные, более масштабные контакты между организациями, предприятиями, бизнесом, научными учреждениями. И вчера в бизнес-школе в DC нам рассказали, что вот особенностью бразильской культуры является очень большое значение, которое придается личным связям между людьми, которые вступают в то или иное взаимодействие, в бизнес. Вот также и в российской культуре мы здесь очень похожи, для нас тоже очень большое значение имеют прямые личные контакты. Поэтому я думаю, что вот такого рода и наши миссии, и последующие обмены, они будут способствовать вот реальному, эффективному, душевному сотрудничеству. Não há a menor dúvida de que esse relacionamento pessoal é muito importante. E também, não só através do intercâmbio de alunos, de professores, mas isso pode levar também a pesquisa conjuntas, a publicações conjuntas, realização de eventos. Então, as possibilidades de intercâmbio são muito amplas a partir desse primeiro contato. Agora, eu reforço também que sem esse contato, sem essa visita, sem esse primeiro esforço de aproximação, é muito difícil de nós fazermos parcerias com quem nós não conhecemos. Então, reitero as palavras do vice-ministro que esse é, de fato, o primeiro caminho, é você conhecer os seus parceiros, conhecer a cultura, conhecer o modo de funcionamento das universidades e o interesse e abertura para esse tipo de cooperação. Então, aqui nós temos um campo fértil, porque há abertura dos dois lados, há interesse dos dois lados, tanto do ponto de vista governamental, como também das instituições. Então, nós temos essas grandes possibilidades pela frente em vários tipos de parceria que nós acompanharemos como instituição, mas que nós já vimos que tem um potencial muito grande. Ok. Para terminar, eu gostaria de saber do ministro quais os resultados práticos que ele espera ao final dessa parceria, né, entre o FMG e a delegação russa. Ну, во-первых, это действительно активизация взаимных обменов, это первое. Второе, это становление
предпосылок для организации совместных проектов в бизнесе, потому что бизнес размещает заказы на исследования и разработки в университетах, и работая в кооперации с университетами, можно выходить и на партнерство между бизнес-организациями. Для нас это уже важно, мне кажется, интересно и для бразильских крупных компаний тоже. То есть, с одной стороны, мы начнем лучше понимать потребности друг друга, а с другой стороны, лучше понимать, какие наши возможности могут помочь реализовать эти вот стоящие перед нами задачи. E nós também temos a oportunidade de mapear os interesses em comuns. Nós já detectamos alguns, mas esperamos detectar outros, para que nós possamos, no futuro, estabelecer parcerias pontuais, projetos pontuais nas diversas áreas nas quais nós temos interesse em cooperar. Ministro, muito obrigado, viu, por sua presença aqui no Dois Pontos e também na universidade. Я тоже хочу вас поблагодарить. Очень интересное интервью и obrigado. Agradeço também, Pablo, pela oportunidade, agradeço novamente a presença do vice-ministro e toda a sua equipe. É um prazer tê-los aqui na UFMG, espero que voltem também no futuro próximo. Sabem só eu quem não sei. Todos sabem só eu quem não sei. Os ateus já sabem dos milagres. Eu não sei, não sei, não sei, não. Eu não sei, eu não sei, não. Eu não sei dos milagres. Eu não sei, eu não sei, não. Eu não sei dos milagres. Estamos de volta falando sobre a parceria entre o FMG e Rússia nas áreas de inovação e tecnologia. Neste bloco, vamos conversar com Marcos Pinotti. Pinotti é professor do Departamento de Engenharia Mecânica da UFMG e intermediou a visita dos russos à universidade. Ele vem falar sobre os resultados dessa visita. Bom, quero começar agradecendo por sua presença aqui no Dois Pontos. Muito obrigado, viu, professor? Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bom, a gente já falou um pouco com a vice-reitora e também com o vice-ministro sobre essa visita, mas queria saber do senhor como é que surgiu esse interesse dos russos em visitar o Brasil e principalmente a UFMG, professor. Bom, pela história deles, eles estão muito mais voltados para a Ásia. Então, eles já visitaram Singapura, Coreia do Sul e que gostariam de entender como funciona o ecossistema de inovação para esse lado do planeta aqui. E eles vislumbraram o Brasil como um lugar interessante. Eu já tive com alguns das pessoas que nos visitaram e eu tenho contado como é que funciona o ecossistema de inovação no Brasil e coloquei o FMG no centro do mundo e eles se interessaram bastante por vir. E do que eles ficaram de olho aqui, o que eles acharam da UFMG, quais as impressões que eles tiveram da universidade? Impressionou muito a universidade para eles, como aqui é um pouco diferente das universidades russas, elas são muito mais tradicionais, focados no ensino e um pouco divorciados de extensão e divorciados de inovação. Eles ficaram muito impressionados com a atitude das nossas universidades, principalmente da UFMG, em relação à inovação, à preocupação com o ensino, à preocupação com a extensão. Essa foi uma primeira impressão que todos falaram.
A gente teve, por exemplo, a palestra da empresa Saturno, que faz motor de avião, né, turbina de avião, aqui na Escola de Engenharia, e eles visitaram vários laboratórios. E uma coisa que o engenheiro-chefe da Saturno me confidenciou é que se ele fosse fazer engenharia, ele queria fazer engenharia ali na Escola de Engenharia, porque ele viu os laboratórios e viu como os estudantes, eles colocam a mão na massa e a empolgação dos nossos estudantes com o que eles estão fazendo. Isso impressionou ele demais. E os russos, hein? Como é que eles são? Enfim, você já tem uma experiência de ter estado na Rússia, de visitar as universidades de lá, enfim. Como é que é a cultura russa, a economia russa, a visão deles sobre ciência e tecnologia? Conta pra gente um pouquinho sobre as experiências do senhor. Bom, os russos, ao contrário do que muita gente pensa, eles são muito parecidos com a gente. Eles são muito afetuosos, eles são muito comunicativos, são muito brincalhões. Em relação à universidade, eles colocam a universidade num patamar bem importante da sociedade. Então, se você é professor numa universidade, você tem um status na sociedade importante. Agora, eles não transferem esse conhecimento muito para a inovação. Isso que eles estão descobrindo agora. E em relação à economia, é um problema sério deles, porque agora que com essas questões de restrições, eles estão sentindo na pele o que o que faltou para eles de fazer essa transferência para o mercado. Então, eles têm poucas startups, agora eles estão com um movimento forte, eles descobriram isso agora, e eles estão colocando assim, como prioridade zero essa questão de como fazer com que as universidades elas estejam mais próximas do mercado. O vice-ministro, quando ele visitou a UFMG, principalmente depois da UFMG, ele falou para mim que ele caiu a ficha dele, que eles precisam se aproximar mais da universidade para gerar conhecimento para ir para o mercado. Eles estavam fazendo isso de forma equivocada, segundo ele. E aqui ele viu um modelo interessante que eles podem aproveitar. Um dos bons exemplos que a UFMG tem é a CTIT, né, que é o Centro de Transferência e Tecnologia. Alguns chamam aí de, na verdade, um centro, né, uma coordenadoria, enfim, dependendo do nome, mas enfim. A CTIT é um bom exemplo da UFMG, eles estavam de olho também na CTIT, né? Eles eram, assim, estava na agenda de vários deles conhecer como se faz essa transferência de tecnologia e, principalmente, como se faz a transferência de tecnologia, ok, você consegue consultar sites de outras universidades. Agora, todo o arcabouço que foi montado aqui na UFMG para que o pesquisador se sinta confortável, seja fácil para ele, e a interação com esse setor da UFMG, eles ficaram muito impressionados, os métodos. Então, o que a gente mostrou mais para eles, e eles ficaram interessados, são as boas práticas que a UFMG tem em relação a essa questão de patentes, de marcas, e não só de patentes. Eles ficaram impressionados também como a UFMG cuida bem das marcas e cuida bem das transferências de conhecimento, de know-how, conhecimento que não está protegido por uma patente, mas que ainda assim a UFMG consegue licenciar para as empresas, transferir para as empresas. Eles gostaram muito dessa experiência. E eles não têm modelos de transferência de tecnologia? Não, eles estão começando agora. Na verdade, fica muito perdido. Cada instituto tem uma maneira de lidar com isso. Os professores têm as suas próprias patentes, eles podem registrar, depois não tem ajuda, e eles não acreditam em patente. Depois que eles começam a ver esses exemplos, uma coisa interessante, por que a gente não tem isso na nossa universidade também? Então, eles começaram a questionar eles mesmos sobre essa questão de inovação, mas principalmente a institucionalização destes procedimentos. Eles gostaram muito disso. A comitiva foi formada por 29 pessoas, não é isso? Quem são essas pessoas? 29 pessoas, assim, a gente pode dividir em 4 setores. Governo, então tem pessoal do próprio Ministério, vice-reitores e professores de universidades, empresários, como, por exemplo, o pessoal da Saturno, e investidores.
uma parcela importante também era de investidores. Eles se dividiram na hora de conhecer a universidade? Eles gostaram também, foi muito inovador a maneira como o professor Fábio e o professor Gilberto da CTIT deram a ideia de como conversar com uma delegação tão diversificada. Então, aqui no UFMG, nós fizemos 3 grupos. Um grupo que estava interessado em fazer, em cooperar com a UFMG, então a DRI, ela mostrou tudo o que se pode fazer com a universidade, como se faz os convênios. Uma parte ficou mais concentrada em negócio mesmo, então tiveram conversa com o Parque Tecnológico, o professor Ronaldo Pena estava aqui, conversaram com a CTIT, a Juliana, ela estava aqui, conversou, e depois como a perspectivas de pesquisas integradas. Então, o professor Nives Viviani, o professor Uti, a professora Maria Cecília do Departamento de Aeroespacial e o professor Maltoni conversaram com os engenheiros da Saturno e outros pesquisadores para entender como a gente podia cooperar. Então, foi muito bem organizado. Eles gostaram muito. E uma coisa interessante que até na apresentação da Evgenia Chames, que era responsável pela delegação, ela destacou muito forte a presença da vice-reitora como líder, como uma das líderes da universidade, porque na Rússia é muito difícil você ter reitoras e vice-reitoras mulheres. E eles prezam muito isso. A sociedade russa ela é bem igualitária, mas em alguns setores é muito dominado pelos homens. Então, eles destacaram, assim, no relatório final deles, eles destacaram, olha, na UFMG, uma das principais universidades do país, a vice-reitora é uma mulher, e ela está à frente disso, e eles gostaram muito da experiência. Esse relatório final, fiquei curioso para saber o que tem nele também, além desses elogios à vice-reitora. O relatório final tem sobre tudo o que aconteceu, o que eles destacaram. Então, eles visitaram, né? Só contar como é que foi a visita. Eles chegaram em São Paulo, 2 dias em São Paulo, visitaram a USP, a Fiesp, principalmente as 2 instituições, o Albert Einstein, o Hospital Albert Einstein. Depois eles vieram para Belo Horizonte, foram na Fundação Dom Cabral, na FIENG, o FMG, Governo de Minas, e foram para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro foram na Academia Brasileira de Ciências. A impressão deles é que a gente é muito ativo e eles gostaram, em geral, do Brasil, de como nós temos uma atitude muito positiva em relação à inovação. Eles ficaram impressionados. Então, eles vieram, dos motivos deles virem aqui ao Brasil é observar como é o ecossistema de inovação, porque eles estão construindo o próprio sistema de inovação na Rússia. Eles têm boas ideias, eles têm algumas coisas inspiradoras e algumas coisas eles não sabem como fazer. Como organizar essa introdução dos parceiros. E eles gostaram muito do que eles viram nas nossas universidades. Como a gente conversa com o governo muito bem, como nós conversamos pelo menos a FIENG é um exemplo muito bom aqui em Minas, como eles conversam com a Fiesp, a universidade conversa com a Fiesp, e como as nossas políticas governamentais elas estão alinhadas com a vontade dos parceiros. Então, eles gostaram muito dessa... Eles acharam que a nossa internet é muito lenta. Então, só contando algumas coisas. Muitos lugares chegava e dava senha e não funcionava. Eles são muito mal acostumados, porque na Rússia funciona muito bem e a internet deles é muito rápida. Então, isso mostra a infraestrutura do país. Então, eles viram que o país tem grande chance de crescer bastante, só que a nossa infraestrutura ainda falta um pouco de investimentos, tanto na internet. Porque eu ia dizer realmente isso, né? É uma troca. Quero saber, então, quais que são os modelos ou as iniciativas que o Brasil pode copiar da Rússia, então, para além da infraestrutura, professor? Assim, copiar é alguma coisa difícil, porque
cada iniciativa ela tem o seu histórico e o porquê. Mas você tem razão, tem várias coisas que a gente pode se inspirar. Por exemplo, perto de Moscou tem uma região chamada Skolkovo, e eles fizeram um parque tecnológico de altíssimo nível, atraíram empresas mundiais, criaram uma escola de negócios de primeira linha, tanto que eles têm convênio com a própria Fundação Dom Cabral, e eles ofereceram para o UFMG fazer parte desse relacionamento. Então, provavelmente eles vão mandar algum MOU para a gente analisar, e colocaram uma escola de tecnologia de primeira linha, chamada Skoltech. E da última vez que eu fui em Moscou, há um mês atrás, eles me convidaram para dar algum curso ali, e eles se ofereceram de enviar, em troca, de enviar professores deles para vir aqui na UFMG e fazer essa troca. Então, eu daria um curso lá e um professor de lá viria aqui, dar um curso aqui na pós-graduação. Então, o modelo de financiamento deles é muito interessante em relação a Skolkovo e em relação aos clusters, que é o agrupamento de empresas. Eles acreditam muito nisso e têm um engajamento muito forte do governo e dos próprios empresários. Então, eles crescem regiões inteiras para o desenvolvimento econômico baseado em clusters, uma coisa que a gente certamente tinha que aprender a fazer isso melhor aqui no Brasil. Agora, um dos licenciamentos, né, que foram colocados aí em discussão foi de uma órtese mecânica. Explica para a gente um pouquinho, professor, então, sobre essa tecnologia. Tá, essa órtese, a gente chama ela de ponte para reabilitação. Então, uma pessoa teve um AVC, o derrame, então a parte do cérebro que controla os movimentos morreu, por esse AVC, e você impede que uma parte do corpo fica paralisado, o membro inferior, ou o membro superior. E a gente, no caso do membro superior, a gente fez uma órtese que o paciente veste essa órtese lê os sinais que vêm do músculo, que controla o movimento, e ele ajuda, junto com o médico e o fisioterapeuta, ajuda na reabilitação. Essa reabilitação ela é feita de uma maneira especial, que a gente faz um bypass, a gente contorna a região do cérebro que morreu e faz uma reprogramação dos neurônios para que eu consiga mexer o braço de novo. Então, nós já fizemos, são 2 teses de doutorado aqui da UFMG, uma delas foi um teste clínico que ocorreu em Petrolina. Petrolina porque o meu estudante de doutorado passou num concurso em Petrolina e aí a gente decidiu fazer no ambulatório ali. Foram 11 pacientes, depois de 3 meses o paciente estava imobilizado pela lesão. Depois de 3 meses usando a órtese, ele desmamou ele da órtese, tirou a órtese dele e ele mexeu o braço normal. Então, por isso que a gente chama de ponte para reabilitação, porque enquanto ele se recupera, a órtese que vai comandar como os passos necessários para essa recuperação. Então essa é a história da nossa órtese mecânica. A gente já licenciou, a UFMG, né, já licenciou essa órtese para uma empresa aqui de Minas Gerais, do sul de Minas Gerais, e uma startup dentro do Instituto de Física Técnica em Moscou tem interesse de levar essa tecnologia para a Rússia. Então, nós estamos conversando de como fazer essa transferência de tecnologia para a Rússia. E aí eles vão atender o mercado da Rússia. E para eles tem uma coisa interessante, Pablo, eles estão dentro de um cinturão de alta concentração de pessoas que têm AVC. Não sei, por alguma coisa racial ou clima. Então, eles têm uma estatística muito maior de AVC do que no próprio Brasil. Então, para eles, é uma órtese muito interessante. Então, é um mercado bem promissor para a gente. Além dessa órtese, tem alguma outro licenciamento, outra tecnologia da UFMG que eles ficaram de olho? Eles estão a tecnologia ficaram de olho, inclusive é até interessante, porque a gente faz desinfecção utilizando corante e luz. E isso é um acordo que nós temos, uma empresa, startup do meu laboratório, a Aptiva Lux, junto com a FMG, tem uma patente
de produto do Cerrado de Minas, de um corante do Cerrado de Minas. E esse corante, ele mata bactéria e fungo com luz. E essa técnica toda começou na Rússia na década de 60. Só que com essa história de queda do muro, eles ficaram paralisados. E nós aqui no Brasil desenvolvemos mais. Então, essa tecnologia também vai ser licenciada. Então, nós mandamos já amostras para eles, e vai agora um aluno meu de doutorado, vai para a Rússia, para ensinar o protocolo clínico, e eles vão fazer isso, começar com odontologia. Além do seu aluno, também outros alunos da UFMG vão poder ir para a Rússia e também russos poderão vir para a UFMG. Essa foi Quero que você falasse um pouco sobre isso. Assim. Essa foi uma promessa do vice-ministro e de todos os reitores e vice-reitores que tiveram aqui na UFMG. Eles estão prontos para receber nossos alunos. Tomsk, por exemplo, que é a universidade muito importante da Rússia. A Rússia elegeu 100 universidades para receber grandes investimentos para que elas subam no ranking internacional. E todas as universidades que nos visitaram nessa delegação estão nessa lista. Então eles têm grande interesse e por isso eles querem trocar não só alunos como staff. Eles têm interesse em mandar professores deles para cá, receber professores nossos lá na Rússia. Estão abertos tanto de startups quanto de alunos. Eles estão muito, muito interessados. Então, tem Tomsk, com certeza, a Universidade de Aeroespacial de Samara, da região de Samara, já abriu as portas, estão prontos para assinar o convênio de cooperação, e isso está sendo discutido agora. Então, quando a gente está conversando aqui, tem professores de diversos departamentos estão analisando as possibilidades de fazer esse convênio. O interesse deles é mandar os alunos deles para a prática aqui, que eles viram que a Escola de Engenharia, por exemplo, oferece laboratórios maravilhosos para os meninos colocarem a mão na massa. E para o nosso lado, os nossos alunos vão ter chance de visitar tanto essas fábricas de motores de avião e ter acesso a muito conhecimento escondido durante vários anos, que agora está aberto, né, de tecnologia aeroespacial, tanto da aeroespacial quanto médico. Então, as duas áreas mais fortes dessa visita foi a área médica, né, de dispositivos médicos, e de aeroespacial. Então, esses são os dois grandes ganhos que a UFMG pode ter com esse contato. Porque até aqui o intercâmbio ainda é tímido, né, em relação à Rússia e Brasil. É muito tímido. Apesar, o Brasil não exige visto de russo. Então, em contrapartida, a gente pode, se você decidir ir para a Rússia hoje, você pega o seu passaporte, embarca e vai. Se você não precisa ter visto, e chega lá, eles sorriem para você, no brasileiro, sorriem, te carimbam feliz, eles são muito receptivos. E com esse meu contato mais com a Rússia, com visitas de russos para cá, a gente está descobrindo que a gente tem várias coisas em comuns. Nós temos problemas, são países grandes, temos problemas em comuns e soluções que eles têm que podem nos serem úteis para a gente, e problemas que nós temos e como nós solucionamos podem ser muito úteis para eles. Então, é uma cooperação desejada e muito conveniente. Mas esse intercâmbio ainda não tem uma expectativa de quando começa, né? Ou já tem alguma data? Basicamente já começou, né? Com a minha interação com o Instituto de Física Técnica em Moscou e com a Universidade de Tomsk, já começou. Eles já me convidaram lá várias vezes. Agora, em maio passado, eu dei um curso de biomimética em Moscou, na Universidade Técnica de Moscou. Mas dos alunos? Alunos lá. O curso para os alunos de pós-graduação. E a expectativa é que eu convide o professor de lá, o professor Alex Meller, para vir aqui ao Brasil para lecionar um curso de dispositivos médicos, que ele é especialista. Você estava me dizendo que já tem uma visita agendada para o mês de maio, é isso, professor? Não, o mês de maio passado. O próximo mês de maio aqui, de 2015, nós organizamos, já é a 5ª vez, o Innovation and Clusters. Então, a gente é uma iniciativa Brasil, Rússia e Israel. O Innovation, então, está ligado a gente e Israel,
E a mistura de innovation e cluster está ligado com a Rússia, porque eles têm grande experiência nisso. E dessa visita, o vice-ministro, o Shadrin, ele ficou muito impressionado e gostou muito da possibilidade de mandar startups da Rússia para vir aqui ao Brasil e gostaria de organizar visitas de startups do Brasil na Rússia, via ministério. E uma outra coisa que a gente conversou aqui, né, em Minas Gerais, foi que o ERVAK, que é um setor do Ministério de Minas e Desenvolvimento Econômico da Rússia, conversou com o professor Mário Neto, e o professor Mário Neto fizeram um acordo que eles vão cofinanciar essa troca. Então, o governo da Rússia vai mandar startups para cá, por exemplo, nesse evento, e tem um evento na Rússia especializado em startups que a FAPEMIG vai ajudar algumas das nossas startups a visitarem Moscou. Nesse evento, eles vão abrir, eles não vão cobrar taxa de inscrição, vão facilitar a ida das startups brasileiras nesse evento. E eles vão mandar startups para cá. Então, já começou essa interação e eu acredito que vai dar muito, muito bom retorno para o UFMG. Eu questionei a vice-reitora e também o vice-ministro no primeiro bloco sobre a questão do BRICS. Queria saber do senhor, então, se o fato de estarem no mesmo grupo, Brasil e Rússia, isso acabou facilitando e influenciando nesse contato. Sim, porque, na verdade, ao contrário da comunidade europeia ou alguns blocos econômicos, nós estamos juntos por afinidade, pelo mesmo momento de desenvolvimento. E o Brasil e Rússia estão muito mais perto do que Brasil e China, Brasil e Índia. A nossa cultura é mais parecida. Então, naturalmente, os laços são muito mais fáceis, eles ficarão mais fortes. Isso facilitou muito. Então, a gente já tem uma simpatia. E, por exemplo, para ir para a China e para ir para a Índia, eu preciso de visto. E com a Rússia nós não precisamos de visto, o caminho já está aberto. Então, para terminar, o balanço foi positivo nessa visita? Muito positivo, foi muito bom. Ok, professor, muito obrigado por sua presença aqui no Dois Pontos, viu? Então, muito obrigado, muito obrigado. O programa de hoje termina aqui. Entre em contato com a gente pelo e-mail tvufmg@ufmg.br. Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima.